Hoje eu estava falando para ela, falei, Débora, a sensação que eu estou piorando de novo, né? E dói corpo, e tosse, e febre, e melhora e piora. E eu queria que você estivesse orando pela gente, para que isso passe logo, em nome de Jesus Cristo. Essa semana nós tivemos a Marcha pela Vida aqui em São José dos Campos. Irmãos, pensa num tempo mega especial, um tempo especial. E aí muitos irmãos não foram, eu não gosto, eu não gosto de gente. Foi muito bom a Marcha pela Vida. Eu tenho certeza que marcou a agenda de São José dos Campos, marcou a cidade. Se você visse saindo da Praça Afonso Pena, estava quase emendando da Praça Afonso Pena no Parque da Cidade. A quantidade de pessoas, e depois teve um show do Thales Roberto, e foi um tempo muito especial. Foi feito e patrocinado ali pela Rádio Vida, mas os pastores da cidade fecharam, estavam juntos, e foi muito gostoso, foi muito bom, valeu a pena. E que você esteja orando pelo pastor Apolinário, Cláudio Apolinário, que ele que estava na frente, e não é fácil estar fazendo uma programação dessa. Vamos lá. Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Uma pesca salvadora. Semana passada eu não vim, nós não viemos, não estava meio. Bruno, pedi para o Bruno pregar. E o Bruno, eu falei, Bruno, eu estou com a mensagem pronta. Ele falou, pastor, manda para mim então, para eu poder ver. Mas Deus falou no coração dele algo de especial, e que esse algo de especial se alastrou. E isso é gostoso entender. Essa semana eu estava conversando com o André, e ele começou a questionar, e também de uma palavra que o pastor Kleber falou no coração dele, e que ele compartilhou comigo, e que queimou meu coração. A igreja do pastor Kleber está mudando de bairro, né? É ali na Vila São Bento ali? Letônia, na beira da Dutra. E aí ele comentou com o André, e algo que o Bruno falou, nós tivemos a festa de Pentecoste, e o que acontece pós-Pentecoste, né? E às vezes nós ficamos, que gostoso, foi gostosinho, deu um arrepio, mas não muda nada, não transforma nada. E aí o pastor Kleber, depois conversando com o André, falando que a igreja vai mudar de bairro, porque a proprietária, e agora tornou-se uma moda isso, os proprietários, aluguel que é 5, estão jogando para 20. Aí a igreja fica insustentável de pagar, tem que mudar para qualquer lugar, e para lugares mais distantes para ser barato. E a igreja dele está passando por isso nesse momento. E aí ele falou assim, mas o que me preocupa é que nós vamos sair do bairro, e o que a igreja marcou o coração do bairro. Será que o bairro vai sentir saudade da igreja? Aqui tinha uma igreja que era tão boa. E isso realmente o André comentou, e isso ficou no meu coração. Aquilo que nós temos feito no Bosque dos Eucaliptos, ou pelo menos no nosso quarteirão. Não precisa, às vezes, nem bairro, mas às vezes no nosso quarteirão. Às vezes o nosso quarteirão está dando graças a Deus. Que bom, a igreja saiu dali. Aquele povo era chato demais. Tomara que abra um bar ali, né? E aí nós precisamos, irmãos, reavaliar os nossos corações, reavaliarmos o nosso trabalho, reavaliarmos a nossa postura como cristão, reavaliarmos de verdade aquilo que somos e temos feito. E nós temos orado, desde esse dia eu tenho orado, pedindo ao Senhor estratégias para que de fato nós possamos alcançar o coração do nosso bairro, dos nossos vizinhos, do nosso quarteirão, para que Deus possa tocar no coração deles, pelo menos eles saberem que há uma igreja séria e que está se preocupando e orando por eles diariamente. Amém, queridos? Lucas capítulo 5, diz assim, estava Jesus à beira do lago de Genezaré, grande multidão se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros dos outros barcos, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelho diante de Jesus e disse, por favor, Senhor,
afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com as quantidades de peixes que haviam pescado. Assim os seus sócios, Tiago e João, filho de Zebedeu, Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. É um texto extremamente conhecido, que eu já preguei algumas dezenas de vezes, mas na verdade eu recebi desse texto uma ministração de um pastor, e que eu quero guardar para o final, porque hoje eu ia fazer a ministração dos dias das ofertas. E aí a pastora pediu para poder fazer, porque eu já tinha até esquecido do que tinha acontecido. E eu quero primeiro, antes de começar a pregar, louvar a Deus pelo coração de vocês, pelo coração de cada um que prontamente se colocou à disposição e ofertou. E isso rasga as janelas dos céus. Isso toca o coração de Deus. Isso faz com que a multiplicação chegue na tua casa, chega na tua vida. Você pode acreditar, não é valor, nós sempre falamos isso, não é valor, se chama fidelidade, se chama coração. E Deus não resiste um coração sensível, um coração quebrantado. Homens e mulheres avarentos que têm o seu Deus, o seu dinheiro, não são eles que mandam no dinheiro, mas o dinheiro que manda no seu coração, Deus rejeita, porque o Deus deles é o mamão. Mas quando o dinheiro é colocado no seu devido lugar, e permite-se com que Deus faça a obra acontecer, o seu Deus é o Deus Todo-Poderoso, dono do ouro e da prata. Amém, queridos? Esse texto, ele nos mostra essa narrativa, a situação na qual aqueles homens estavam passando. Eram homens forjados, acostumados em pesca, homens que estavam acostumados quase que diariamente a pescar, porque eles tinham uma empresa de pesca, eles viviam da pesca, eles precisavam daquilo ali. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus chega naquele local, aqueles homens estavam lavando as suas redes. Não foi uma noite bem sucedida, não foi uma noite de grandes peixes, não foi uma noite na qual supria as necessidades daqueles homens, mas ao contrário disso, foi uma noite frustrante de pesca e que nada eles pegaram. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus chega ali com a multidão, vê aqueles homens desesperançosos lavando as suas redes, entristecido, porque é duro você trabalhar o dia todo e não render financeiramente. A Jesus pede que aquele homem afaste um pouco o barco, para que ele pudesse falar com a multidão. Jesus se afasta um pouco o barco, prega para aquela multidão ouve da palavra, e depois daquela multidão ter ouvido da palavra, ele vai cuidar daqueles homens que estavam passando aquele momento difícil. E Jesus pede para que eles possam ir mais ao fundo para poder pescar. A palavra do Senhor diz que quando Jesus manda eles lançarem a rede, eles duvidam no seu coração, mas obedecem nas suas atitudes. Porque você pode duvidar do coração, mas obedecer na atitude. Eles obedecem, e pela obediência eles lançam a rede, puxam, e quando eles puxam, a palavra do Senhor diz que o barco se encheu a ponto de quase afundar, as redes quase rasgarem. Eles chamam outros barcos para poder vir e compartilham com os outros, para que os outros também pudessem pescar. Nós vemos aqui a bênção do Senhor Jesus sobre aqueles homens. E quando nós nos deparamos com esse momento, nós aprendemos algumas coisas importantes de Jesus sobre a vida daqueles homens, e que eu e você passamos. Quantas vezes eu e você passamos dias de frustrações? Quantas vezes eu e você passamos dias em que dá vontade no nosso coração de riscar da nossa agenda aquele dia? Falar, olha, se eu pudesse, aquela segunda-feira, eu riscava da agenda. A minha semana de trabalho ia começar na terça, porque segunda nada deu certo. Se eu pudesse, eu tinha riscado aquela quarta-feira, que foi um dia que nada deu certo na minha vida. As coisas deram errado, o carro quebrou, a doença chegou, o mau humor bateu a porta, a briga chegou. Era um dia para que não pudesse acontecer na minha vida. E Jesus aqui ministra sobre a vida deles e ensina a esses homens algumas coisas importantes. Primeira coisa, Jesus quer assumir o controle.
Quando Jesus manda com que eles se afastem e manda eles lançar a rede, debaixo da palavra do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele quer sempre assumir o controle das nossas vidas e de tudo aquilo que nós fazemos. Quando você entende que não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, e tudo que eu faça depende dele e é para ele, você começa a permitir que esse Jesus Cristo tome o controle da sua vida. Todas as vezes que eu tomo o controle, Jesus Cristo deixa. Mas todas as vezes que eu deixo na mão desse Senhor, Ele nos dirige. É Ele quem nos conduz. O salmista fala: conduze-me em verdes pastos. E nem sempre o pasto está verde, porque às vezes nós somos conduzidos em pastos secos e difíceis, em pastos em que você tem vontade de chorar, mas é Ele quem está nos conduzindo. E mesmo conduzindo em momentos difíceis, o maná não falta, as cordonizas não faltam, o sustento continua chegando, porque quando somos conduzidos pelo Senhor, Ele continua vendo nossos corações. Segunda coisa que eu aprendo: não deixe a sua frustração paralisar a sua obediência. Frustração pode nos fazer parar, mas não pode parar a nossa obediência. Aqueles homens estavam frustrados porque não pegaram nada, mas mesmo frustrados, eles obedeceram. Talvez duvidosos no coração, mas obedientes na atitude, sabendo que quem estava falando ali com eles era Jesus Cristo. Então você guarda isso no seu coração. A obediência é o melhor caminho para o milagre. A obediência é o melhor caminho para o milagre. Você vai ler a Bíblia agora durante 6 meses. E você vai aprender, eu e você vamos aprender, que devemos aprender a obedecer as regras, os estatutos, a doutrina dos apóstolos, o que a palavra do Senhor nos diz. A obediência é o que nos faz prosperar. A obediência é o que nos faz crescer. A obediência é o que abre portas. A obediência é que move o coração de Deus ao nosso favor. Cristão desobediente precisa voltar atrás, porque a desobediência nos afasta de Deus. Porque a desobediência gera em nossos corações um coração de rebeldia. E Deus não tolera a rebeldia. Já viu filho rebelde? É dose. Filho rebelde, você não tem paciência. Filho rebelde, você fala: Jesus, tem misericórdia, onde foi que eu errei? Olha esses filhos como é que é. É rebelde, eu falo A, ele fala B, eu falo B, ele fala D, eu falo D, ele volta para o A. É rebelde, não obedece, não faz, não se inclina, não ouve, não tem um coração pronto a ouvir pelo menos o que eu estou dizendo. É rebelde. E a rebeldia afasta a presença de Deus dos nossos corações. A rebeldia nos faz ver aquilo que de fato não existe. Isso que é o pior. Todo mundo elogia o pai que você tem, mas não é satisfatório para o teu coração. Poxa, se eu tivesse um pai que você tem, para mim seria melhor. Você tinha que ver com o meu pai. Não sei que pai que você está enxergando. Porque a rebeldia distorce o nosso olhar, corrompe o nosso coração, rouba a nossa mente e impede a nossa obediência. Quer prosperar na tua vida? Aprenda a obedecer. Terceira coisa que eu aprendo: a obediência sempre produz milagres. Quantos desejam milagres na sua vida? Quantos já viveram milagres na sua vida? A obediência produz milagres. Quantas vezes na nossa casa, nós recebemos milagres, que bate a porta, que chega no número de telefone, que chega por uma mensagem. A obediência produz milagres em nossas vidas. Conheço pessoas que, mesmo enfermos, são rebeldes para com Deus. Rapaz, se a obediência produz milagre, você tinha que ficar fininho e falar: Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. O cara está no leito de morte, o negócio está pegando, a morte está batendo a porta, o cara está se esquivando do cramunhão, mas não obedece a Deus. Está vindo aquele homem de capa preta com a foice, e o cara não obedece ao Senhor. A obediência produz milagre na tua vida.
Se você quer viver milagre, irmão, se você nunca viveu, aprenda a ser obediente. Eu aprendo também que Jesus em nossas vidas nos torna abençoados para abençoarmos. E é uma frase que a gente sempre fala nesse púlpito. Quando a pastora falou sobre a vida dessa menina, você só ofereceu porque você tinha. E se você tinha para abençoar e abençoou. Muda o coração. Para uns, 10 reais, para outros 20, para outros 50. Para ela foi tudo. Você precisa entender isso. Não é a quantidade. Mas para você foi 10, meu Deus, eu dei 10 reais. Ok, para ela, mudou a história, moveu a fé. Moveu o coração. Eu e você precisamos aprender que somos abençoados para abençoarmos. O que eu tenho que ter para estender ao próximo. O que eu tenho que ter para derramar na vida de outro. Eu não posso ser, e a frase é sempre essa, o ponto final do agir de Deus. Ah, Deus agiu na minha vida, glória a Deus, louvado seja o nome dele, agora parou em mim. Não. Ele passa por mim, mas tem que alcançar o Sérgio, tem que alcançar o pastor Rodrigo, tem que alcançar a sua vida, porque ele passa por mim, não para em mim, ele passa por mim. A bênção do Senhor passa por você, mas alcança a vida de outros. E assim também tem que ser a igreja de Cristo. Quando o pastor Kleber fala com o André compartilha, é exatamente esse. Se esse lugar é uma casa de bênção, por que a bênção para em 4 paredes? Não. Tem que se estender ao bairro, tem que se estender aos vizinhos, tem que se estender aos comércios, tem que se estender. Por quê? Porque essa casa é uma casa de bênção. Amém, queridos? Ela é. E sendo ela uma casa de bênção, não pode parar aqui. Ai, aquela igreja é uma bênção, é tão linda, tem belos instrumentos, tem um belo som, tem tudo bonito, ai, que delícia. E o que nós vamos fazer com isso? Jesus vai voltar e tudo vai ficar aí. E a igreja do anticristo vai tocar nela. Aquela igreja é uma bênção, tem um caixa maravilhoso. Jesus volta, o caixa fica para o anticristo. E aí você fala, puxa, eu poderia ter investido na vida de um irmão, na educação de outro, na música do outro. Poderia ter investido em tantas coisas, mas nós preferimos colocar no bolso e não investir em gente, em pessoas, não propagar, não anunciar, não preparar materiais para alcançar outras vidas. A igreja não pode ser o ponto final. É bonito, é legal, é feito, é com o melhor que nós temos, mas não é para ficar somente para mim e para você, é para alcançar outras vidas. Jesus nos abençoa para isso. Jesus sempre nos tratará segundo o seu amor e a sua graça. Ele sempre nos tratará segundo o seu amor e a sua graça. E aí você pode ficar em paz, porque o amor dele é completo e a sua graça nos transforma, nos alcança. Se é sempre pelo seu amor e pela sua graça, você pode ficar em paz, porque ele conhece os nossos corações. Você que entrou aqui nessa noite, ele sabe o que se passa no teu coração. Você que nos assiste na internet, você sabe, Deus sabe o que se passa no seu coração. Ele sabe o que acontece. A sua graça e o seu amor sempre alcançam os nossos corações. Somos alcançados pela graça. Há uma canção que fala, fui alcançado pela graça. Maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. É essa graça, é esse amor revelado em Jesus Cristo, por mim e por você, e que ecoa e chega aos nossos corações hoje. Hoje nós estávamos na aula da escola dominical, eu cheguei no meio porque eu fui na casa do Vlad buscar algumas coisas, e em contrapartida na casa dele, Flânia. Tem que aproveitar que o Vlad está aí, né? A casa dele. E aí eu cheguei no meio, e quando chegou aqui a discussão estava, aonde está Deus no meio dessa bagunça toda? Por que Deus permite a chuva? Por que Deus permite a morte? Por que Deus permite a guerra? Por que Deus permite? E aí a conclusão que o pastor Rodrigo e Dayana fazem é que Deus está no mesmo lugar de sempre. Ele continua sendo Deus. Ah, mas aonde está Deus quando eu me acidento? Ele está lá.
Ah, e aqueles oito pessoas que morreram quando o balão pegou fogo e caíram lá do céu? Terrível, vocês viram a cena? Terrível. O cesto do balão caindo com 8 pessoas dentro. Deus estava lá. O sol e a chuva nascem para todos. E eu preciso entender isso. Que Deus está além dessas coisas. Deus está além. O nosso problema é que nós resumimos a nossa vida no tempo em que você vive nessa terra. Eu e você resumimos a nossa vida nos nossos 50, 60, 70 anos. Irmão Sérgio, 80. Mas, não, que vai chegar, não falei que tem. E vai passar. Nós resumimos a isso. Mas você esquece que a vida não é resumida somente em alguns anos. A vida é resumida em eternidade. E eternidade não se resume, se vive. Aonde está Deus no sofrimento? Calma. Essa luta vai passar, mesmo que você morra. E um dia eu e você estaremos na eternidade com Jesus. Há um comentarista que fala, mas esse Jesus nunca perde? É verdade, nunca perde. Se está tudo bem comigo, foi Deus que me deu, foi. E se está mal, foi Deus que me deu, foi. Ele nunca perde, nunca perde. E quem anda com Ele também não perde. Mas o sofrimento que eu estou passando, esse sofrimento só serve para nos apegarmos e termos a esperança da glória. Da certeza que um dia a dor, o sofrimento vai passar e um dia eu estarei com o Senhor para toda a eternidade. Deixa eu te dizer uma coisa. E eu não vou me aprofundar nisso. Jesus está voltando, querido. Você olha para o Oriente Médio, você olha as guerras. E algumas pessoas falam, não, besteira, pastor. Ninguém vai apoiar o Irã. Eu não estou preocupado com o Irã, não é Israel, não é faixa de Gaza, não é Estados Unidos, não é isso. Eu estou falando que Jesus vai voltar. E que a volta dele está próxima. E eu e você como igreja deveríamos andar de joelhos. Deveríamos andar com nossos corações prostrados. Porque você pode chegar em casa e amanhã não mais acordar nessa terra. Está na glória com o Senhor. E isso é importantíssimo nós entendermos. Que Jesus está perto. Que Jesus está aí, realmente batendo a porta. Então, quando eu começo a compreender que a minha vida, a vida vivida nessa terra, ela se torna pequena diante de uma eternidade para com o Senhor, perde o sentido de muitas coisas, perde o valor de muitas coisas, porque o que vale é estar diante de Deus. O que vale é estar diante do Senhor Jesus Cristo. E quando eu falei que essa ministração eu ouvi, e uma coisa que tocou o meu coração foi quando eu ouvi em que Jesus chega naquele lugar e Jesus pede para que Simão, Pedro, pudesse oferecer o barco a Jesus. Simão oferece o que ele tem para que Jesus pudesse pregar o evangelho. Jesus sobe naquele barco, se afasta e prega. E a palavra diz que uma multidão ouviu da palavra. Em consequência, pelo barco ter sido oferecido, o que foi que Simão ganha? Muitos peixes. O que Simão ganha? Muitos peixes. Rede cheia. Porque ele oferece. Porque ele oferece. Ele poderia falar assim, onde você vai? Eu só vou usar o seu barco. Não, vai usar meu barco nada. Sai daí. Está pensando o quê? Vai subir no meu barco? Eu estou limpando as coisas. O senhor vai subir no meu barco? Não. Desce. Faz esse favor para mim. A multidão é sua. O trabalho social, o trabalho de pregar é do senhor. Por gentileza, deixe o meu barco aqui. Não mexe nele, não. Mas o fato de permitir, de oferecer, faz com que Simão possa experimentar da multiplicação do Senhor sobre a sua vida, e não só sobre a sua vida, sobre aqueles que estavam ao seu redor. Pastor, aonde o senhor quer chegar com isso? Assim tem que ser o meu e o seu coração.
A pastora falou que Deus não fica devendo nada para ninguém. Nada. Nada, 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 nada. Ele não fica devendo nada para mim, nada para você. Mas você entenda que todos os dias Ele nos pede. Todos os dias Ele fala: Alexandre, cadê a sua devoção para mim? Alexandre, cadê a sua oração? Cadê a sua leitura? Cadê a sua busca? Cadê a sua entrega? Cadê a sua santidade? Às vezes nós só nos detemos nesse texto na multiplicação dos peixes. Grandes peixes. Peixes que quase romperam as redes. Mas esquecemos de antes de chegar aos peixes. O barco foi oferecido. Aprenda, querido, é oferecendo que você recebe. É dando. É colocando diante do Senhor. Quando a pastora diz que uns deram 11 e pouco, outros deram 10, outros deram 200, outros deram 150, outros deram 20. Não é o valor, mas é o coração envolvido naquilo que o Senhor propõe para mim e para você. Coração envolvido move o coração de Deus. Se você quer ter redes cheias de peixes, aprenda a oferecer. Aprenda a oferecer. Aprenda a permitir o Senhor Jesus usar a sua vida, o que você é e o que você tem. Aprenda a ter tempo para o Senhor. Ah, pastor, eu não vou porque eu não tenho tempo. Ah, eu não vou porque eu não posso. Ah, eu não vou. Você quer ver? E por isso que eu deixei para o final. E aí eu só queria abrir esse parênteses. Semana que vem, no sábado, está proposto nós termos o culto Kids. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Mais importante, talvez, do que eu e você estarmos aqui domingo à noite, são as crianças sentarem e aprenderem a palavra de Deus. Você e eu já ouvimos. E se não seguimos, não seguimos, porque o nosso coração se embrutece. Mas o coração das crianças são corações que estão sendo tratados. Estão sendo escrito uma nova história. São corações e que estão aprendendo acerca de Jesus Cristo. E enquanto a igreja encolhe o seu braço a não ensinar as crianças, a internet joga enxurrada de promiscuidade de crianças de 2, de 1 ano. Porque você permite a tela para os teus filhos. Todas as crianças da nossa igreja usam telas. Usa tela. Quase todas. E aí, permitindo, você não sabe o que se passa. Mas quando nós chegamos aqui e falamos: queridos, precisamos de voluntários. Ah, eu não posso. Você não está gastando tempo com você. Você está investindo tempo em futuros líderes, pastores, membros, crianças que serão salvas, lavadas e remidas no sangue de Jesus. Eu já falei para você que o que cansa não é pensar, não é programar. O que cansa é ficar correndo atrás de pessoas para poder se oferecer a fazer alguma coisa. Nós precisamos, preste atenção, cuidar da salvação das nossas crianças. Nós precisamos, claro, ao papel do pai, ao papel da mãe, ao papel da família, mas também há o papel da igreja. Nós, como igreja, somos também responsáveis, corresponsáveis pelas nossas crianças. Elas precisam ouvir, elas precisam vir, elas precisam ver o amor que nós, como igreja, temos por eles. E às vezes você, pai de crianças dessa igreja, não traz o seu filho na programação. E amanhã, quando crescer: pastor, o que está acontecendo? Não me pergunte, porque eu vou te falar. Você não trouxe seu filho à escola dominical. Você não traz o seu filho nas programações infantis. Você não traz o seu filho na igreja. Você não ensinou ele a amar a obra do Senhor. Você não o obrigou a ficar sentado no culto. Você não demonstrou para ele que estar na casa do Senhor é um momento de reverência. E por isso que trata as coisas da igreja e de Deus de qualquer jeito. Porque não foi disciplinado a viver Cristo. E aí pais choram.
Porque os seus filhos não se rendem ao caminho do Senhor. E o versículo de Provérbios não mente. Ensina a criança. E que ele não vai se desviar. Ensina. Ensina. E nós como igreja somos responsáveis. Eu vim para a igreja hoje muito disposto a cancelar a reunião de sábado. Porque não temos pessoas para nos ajudar. Porque todos, ou muitos, ou quase todos, estão envolvidos em seus próprios interesses. E não temos pessoas. Mas para aqueles que não têm filho, quando tiverem, vão perguntar, não tem programação para as crianças? Não tem mais culto para as crianças? Logo agora que eu tenho filho? Não tem mais salinha para as crianças? Não tem mais escola dominical? Logo agora que eu tenho filho? Sabe, igreja, nós precisamos aprender a oferecer. Nós precisamos aprender isso. Ou você acha que a igreja é um pacote de presente dado só com o seu nome? Só para você? Ela tem que ser muito mais que isso. Ela tem que alcançar vidas. E tem que haver um esforço. Tem que haver um esforço de todos nós para fazermos acontecer. Um esforço de todos nós. Então eu gostaria, queridos, em nome de Jesus Cristo, que você hoje, que amanhã manda mensagem, você pai, primeiro, fizesse a inscrição dos seus filhos. A responsabilidade disso é sua. É sua. Mas nós vamos passear no parque. Cara, você tem um mês todo para passear no parque. Nós vamos passear, nós vamos no shopping. Vai depois da programação. E eu gostaria que você pudesse ser um voluntário. Nós estamos precisando de gente para cantar, gente para trazer alimento. Não é para trazer e ficar, é para trazer e deixar e ir embora. Porque as pessoas trazem e ficam para comer. Aí não dá, irmão. Nós temos 10 crianças e 30 adultos. E quando acaba o cultinho, os adultos não deixam as crianças comer. Vão lá. Come em casa, cara. É para as crianças. Você deixa e vai embora. Estão precisando de gente para cantar, para se vestir de cabeção aí. Esqueci o nome daquele negócio, do bonecão, do cabeção. Tem uns que nem precisam de cabeça. Mas estamos precisando de gente para poder ajudar no som, para ajudar nos instrumentos. Estamos precisando. Sabe do que nós estamos tratando? Do futuro. E se você trata o futuro de qualquer jeito, Bruno, você não vai ter futuro. Se nós tratamos o futuro de qualquer jeito, nós não teremos futuro. Porque você está tratando hoje de qualquer jeito. Então, no final dessa reunião, fala com a Flávia. Fala, Flávia, coloca o meu nome aí. Porque eu quero oferecer. Porque eu quero que a minha pescaria seja tão grande, a ponto que eu compartilhe com outras pessoas. Amém, queridos? Você pode ficar de pé?